Vingança em filmes é rápida e limpa, mas na vida real é muito mais perturbadora. Neste vídeo, estamos revelando 6 das mortes por vingança mais horríveis já registradas, e cada uma delas prova que algumas pessoas esperam anos, até décadas para acertar as contas. Era 17 de agosto de 2013. A expansão industrial de Apodaca se estendia pelos arredores de Monterrey, onde trabalhadores de um pequeno depósito de veículos permaneciam além do horário de fechamento. Alejandro Alex Flores estava de pé sob um poste de luz, conversando com 2 colegas de trabalho sobre os planos para o fim de semana. O que eles não sabiam era que a resistência silenciosa de Alex nos últimos meses havia chegado ao seu ponto de ruptura. Alex era um mecânico de ônibus escolares de 32 anos. Ele era conhecido por ser organizado, pontual e de fala mansa. Ele trabalhava no mesmo emprego há 8 anos, mantendo os ônibus amarelos que transportavam crianças por San Nicolas. Sua modesta casa ficava em uma rua tranquila, onde ele vivia com sua esposa, Maria, e seus 2 filhos, de 6 e 4 anos. Os amigos o descreviam como um homem que mantinha a cabeça baixa e cuidava de sua família, exatamente o tipo de pessoa que deveria ter sido deixada em paz. Quando uma gangue local começou a exigir taxas de proteção semanais dos negócios do bairro, Alex tomou uma decisão que lhe custaria tudo. Ele se recusou a pagar, acreditando que ceder significava um envolvimento permanente com criminosos que nunca parariam de pedir mais. Nas semanas seguintes, ele apresentou queixas discretas à polícia, enviando placas de carros e descrições anonimamente. Não havia um programa formal de proteção, apenas promessas vagas de acompanhamento que nunca se concretizaram. Os dias passaram e as ameaças aumentaram. Membros da gangue começaram a mencionar sua família pelo nome, perguntando sobre o horário escolar de seus filhos. Alex confidenciou-se com amigos próximos, mas ainda assim aparecia para trabalhar todos os dias, esperando que a situação se resolvesse por si só. Naquela noite, enquanto as luzes da loja se apagavam e seus colegas fumavam cigarros na calçada, Alex parecia mais tenso do que o habitual. Ele havia descoberto recentemente por um vizinho que estranhos estavam fazendo perguntas sobre seus filhos. Às 7h45 da noite, 2 homens se aproximaram do final da rua. De acordo com a testemunha ocular, José Ruiz, um deles usava um moletom escuro com o capuz puxado para baixo sobre o rosto. O outro tinha um lenço cobrindo suas feições. Eles caminhavam com determinação, mas não corriam, fechando a distância rapidamente. Quando estavam ao alcance dos braços, o homem de capuz disse claramente que era por não pagar, e antes que Alex pudesse reagir, ele sacou uma lâmina curta da cintura e avançou. Alex virou-se para correr, mas conseguiu dar apenas 2 passos antes que o agressor cortasse seu pescoço por trás. Ele tropeçou para a frente e caiu na sarjeta, uma mão segurando a garganta enquanto o sangue jorrava. José gritou e correu para a frente, enquanto o segundo homem desferia um chute violento nas costelas de Alex. Ambos os agressores fugiram pelo beco estreito, desaparecendo no labirinto de prédios industriais. José ajoelhou-se ao lado de seu colega, tentando desesperadamente comprimir o ferimento, enquanto o outro mecânico corria para pegar panos de oficina e chamava por ajuda. Em poucos minutos, a respiração de Alex ficou superficial e depois parou completamente. Os paramédicos chegaram 12 minutos depois, mas já era tarde demais. Alex havia sangrado até a morte. O ferimento fatal era um corte profundo no lado do pescoço. Imagens de vigilância de um armazém próximo capturaram parte do ataque, fornecendo aos investigadores evidências críticas. Usando a descrição detalhada de José, a polícia prendeu 2 suspeitos no início de setembro, ambos membros de gangues de baixo escalão com menos de 25 anos. O primo de segundo grau de Alex organizou um funeral privado em Monterrey, com a presença de familiares e colegas de trabalho que o lembraram como um bom homem que simplesmente tentou fazer a coisa certa. A imprensa local publicou uma breve história na seção de crimes: mecânico morto por recusar extorsão. Nenhuma investigação maior se seguiu. A oficina reabriu 2 dias depois e a vida continuou como se Alex Flores nunca tivesse existido. Era 5 de abril de 2014. Uma cinzenta noite de sábado estava se instalando sobre South Bristol. Sarah Milton virou a esquina em direção à sua porta da frente, sua bolsa de lona da biblioteca batendo suavemente contra seu quadril enquanto os postes de luz piscavam ao anoitecer. O que ela não percebeu foi que alguém estava esperando por este exato momento. Sarah não era do tipo que fazia inimigos. A bibliotecária de 45 anos, que trabalhava meio período na escola primária Redfield, era conhecida por seu jeito calmo, cuidadoso e gentil com as crianças. Ela morava sozinha em uma modesta casa geminada após seu divórcio 3 anos antes, mas permanecia próxima de sua irmã, Claire, e de suas 2 sobrinhas pequenas. Amigos a descreviam como alguém que evitava confrontos e preferia a companhia tranquila dos livros às complicações dos dramas adultos. 1 ano antes, o mundo pacífico de Sarah foi abalado quando uma de suas sobrinhas fez um comentário perturbador durante uma festa do pijama. A menina de 8 anos mencionou algo inapropriado sobre o padrasto dela, Marcus Webb, cunhado de Sarah. Sarah passou noites sem dormir lutando com o que fazer antes de finalmente relatar o incidente aos serviços sociais. Ela sabia que as consequências seriam devastadoras, mas proteger sua sobrinha era mais importante do que a harmonia familiar. A investigação que se seguiu despedaçou a família. Marcus foi preso e acusado,
mas o caso desmoronou no julgamento devido à falta de provas. Ele foi absolvido depois que a defesa argumentou com sucesso que o testemunho da criança era pouco confiável. Marcos afirmou publicamente que sua vida havia sido arruinada por falsas acusações, perdendo seu emprego e enfrentando a suspeita da comunidade. Em particular, ele culpou Sarah por destruir tudo o que ele havia construído. Nas semanas após o julgamento, Sarah tentou retomar suas rotinas tranquilas. Ela catalogava livros, ajudava leitores com dificuldades e mantinha sua compostura profissional. Mas vizinhos disseram depois que ela se tornara cautelosa, verificando trancas 2 vezes, hesitando ao chegar em casa após o anoitecer, olhando por cima do ombro com mais frequência. A ruptura familiar a deixou isolada, afastada da irmã que escolheu acreditar nas negativas do marido. Naquela noite de sábado, Sarah tinha ficado até tarde na biblioteca da escola, organizando as novas chegadas para as aulas de segunda-feira. Quando ela chegou ao seu quarteirão, o crepúsculo já havia caído e uma leve garoa começara. Quando se aproximou da varanda, ela notou uma figura com um moletom cinza pairando perto do ponto de ônibus. Ela hesitou, com as chaves na mão, mas o homem não se moveu. Reassegurando-se de que não era nada, ela destrancou a porta da frente. Segundo a testemunha ocular, Emma Reis, que morava do outro lado da rua, a figura atravessou a rua correndo e chegou à porta de Sarah em segundos. Antes que Sarah pudesse fechá-la atrás de si, o homem levantou uma pequena pistola e disparou 2 vezes pela abertura estreita. Os tiros ecoaram pelo bairro silencioso. Uma bala atingiu o peito de Sarah, a outra o rosto. Ela caiu para trás através da porta. Emma assistiu horrorizada, enquanto o atirador empurrava o corpo de Sarah com o pé, fazendo-a cair pelos degraus curtos da varanda e aterrissar de rosto no concreto. Emma gritou e ligou para os serviços de emergência, enquanto seu filho adolescente esperava o homem ir embora antes de atravessar a rua com uma toalha, tentando desesperadamente estancar o sangramento. Outro vizinho trouxe um cobertor, mas Sarah já estava além de qualquer ajuda. Ela nunca recuperou a consciência. A polícia chegou em 7 minutos, mas os paramédicos declararam Sarah morta no local. O relatório do legista listou a causa da morte como trauma craniano massivo e um ferimento fatal de bala no peito. Dentro de 48 horas, os oficiais prenderam Marcus Webb em um apartamento em Bedminster, onde recuperaram roupas que correspondiam à descrição de Emma e uma arma de fogo que mais tarde foi confirmada como compatível com as evidências balísticas da cena. Resíduos de pólvora também foram encontrados nas mãos de Webb, embora os investigadores tenham notado seu valor probatório limitado em comparação com a correspondência balística. O funeral de Sarah Milton foi realizado na sexta-feira seguinte na igreja de St. Igreja de São Lucas, a apenas alguns quarteirões da escola onde ela trabalhava. Dezenas de crianças, pais e ex-colegas compareceram, colocando margaridas e tesouros de papel ao lado de seu caixão. Nos dias que se seguiram, as autoridades confirmaram que Marcus Webb enfrentaria acusações de assassinato e posse de arma de fogo. O julgamento começou 6 meses depois, mas para Sarah Milton, a justiça chegaria tarde demais. Era 14 de setembro de 2015. A estreita viela atrás do mercado Haura fervilhava com os movimentos finais do dia. Amir Ali, um alfaiate de 27 anos, apagou a lâmpada nua dentro de sua oficina e entrou no beco que tiraria sua vida. Amir era apenas um artesão com mãos firmes e uma clientela crescente que alugava uma pequena unidade no térreo, trabalhando longas horas costurando saris, uniformes escolares e calças masculinas baratas. Os clientes o descreviam como educado e sério, sempre cobrando menos dos clientes habituais. Seus dedos calejados moviam-se com precisão prática sobre o tecido, construindo uma vida modesta ponto a ponto. Mas 3 meses antes, tudo mudou. Uma gangue de rua com ligações a um conselheiro local abordou Amir com uma proposta que destruiria sua existência tranquila. Eles exigiram que ele ajudasse a canalizar fundos de campanha através de pedidos de alfaiataria falsos, um esquema comum no submundo político de Kolkata. Amir recusou, não querendo comprometer sua integridade por dinheiro sujo. As consequências vieram rapidamente. Cartazes apareceram perto de sua loja chamando-o de traidor do bairro. Um vendedor local de chá o avisou para ter cuidado. Amigos o instaram a se mudar, mas Amir ficou. Ele disse aos vizinhos que não seria intimidado a abandonar a vida que construiu com suas próprias mãos. Naquela tarde de segunda-feira, Amir trabalhou até pouco depois das 5 horas. Enquanto puxava a persiana de metal até a metade, acenou para Sumita Sharma, uma viúva que morava na unidade ao lado. Ela sorriu e começou a trancar o portão. Nenhum dos dois viu os 2 homens esperando. Sumita ouviu primeiro, vozes elevadas, o som de metal raspando na pedra. Quando saiu, viu Amir sendo arrastado para a passagem estreita por 2 homens de jeans e sandálias. Um usava uma bandana sobre a boca. Eles prenderam Amir contra a parede ao lado de sua máquina de costura. Ele lutou desesperadamente, bloqueando o primeiro golpe de uma barra de metal, torcendo-se para escapar do aperto deles. Mas um dos agressores bateu a barra no ombro de Amir e ele cambaleou. O segundo enfiou uma faca curta em seu peito. Amir caiu com força no concreto, sangue se espalhando ao redor de suas pernas. O homem mais alto golpeou novamente, desta vez em seu crânio. Seu corpo ficou imóvel. Sumita gritou e correu para pedir ajuda. 2 homens de uma barraca de frutas próxima correram, agarrando um dos agressores enquanto o outro fugia.
Amir estava imóvel ao lado de seu banco de costura quebrado, sangue se infiltrando em uniformes meio costurados espalhados pelo chão. Uma ambulância chegou 20 minutos depois, mas Amir já havia sucumbido ao trauma craniano e à perda de sangue. Seu corpo foi levado para um hospital público, depois liberado para cremação. Os vizinhos deixaram guirlandas e velas na loja fechada. O funeral de Amir foi realizado na manhã seguinte na mesquita local, com a presença de familiares, clientes e colegas artesãos que caminharam silenciosamente atrás do carro fúnebre pelas antigas ruas do mercado. Sua máquina de costura, ainda manchada, foi posteriormente levada para a casa de seus pais em Baruipur. Em 48 horas, a polícia confirmou a prisão de um suspeito e iniciou a busca pelo segundo. As autoridades também abriram uma investigação paralela sobre os supostos laços do vereador com o esquema de extorsão. Era 2 de dezembro de 2016. O frio havia chegado cedo naquele ano no distrito de Nova Ruta, em Cracóvia, e o pátio entre os blocos de apartamentos de concreto ecoava com o som de botas sobre a geada. Thomas Wojcik estacionou sua van de serviço branca em seu local habitual, os faróis cortando brevemente o pavimento rachado antes de tudo ficar escuro para sempre. Thomas era um eletricista licenciado de 34 anos que havia passado 12 anos trabalhando em residências por toda Cracóvia, construindo uma reputação de ser confiável, de poucas palavras e quase obsessivamente meticuloso. Amigos o descreveram como reservado, mas com princípios, características que acabariam custando-lhe a vida. 6 meses antes, esses princípios colocaram Tomás em rota de colisão com seu passado, quando seu velho amigo, David M., dirigiu bêbado e matou um pedestre. David esperava o silêncio que muitas vezes protege amizades em comunidades unidas. Em vez disso, Tomás deu ao tribunal uma declaração completa detalhando tudo o que havia testemunhado. Enquanto David era levado algemado, ele gritou no tribunal que Thomas se arrependeria disso. A ameaça pairava sobre Thomas. Ele evitava os bares e os antigos pontos de encontro, dizendo à sua esposa, Lídia, para não se preocupar. Eles tinham 2 filhos pequenos, e na maioria das noites, Thomas voltava para casa diretamente após o trabalho, buscando a segurança da rotina e da família. Naquela sexta-feira à noite, Lídia estava aquecendo Pierogi na cozinha, quando ouviu o ronco familiar da van dele. Ela olhou para o relógio, 6h43 da noite, e chamou os meninos para se lavarem. Do lado de fora, Thomas saiu do lado do motorista e baixou sua caixa de ferramentas, sem saber que a morte o esperava entre 2 carros estacionados. Da janela do segundo andar, Pavel Novak, um residente próximo, viu a figura emergir das sombras, um homem com uma jaqueta escura e luvas segurando algo metálico. A princípio, Pavel assumiu que era uma ferramenta, mas momentos depois, ele ouviu um grito agudo que o fez perceber que algo estava errado. O agressor correu em direção a Thomas com um grito furioso, ameaçando vingança. Thomas se virou e levantou os braços em defesa, mas o primeiro golpe de martelo quebrou seu antebraço e o segundo atingiu perto de sua têmpora. Ele cambaleou e caiu de joelhos. O terceiro golpe atingiu seu crânio com um estalo nauseante, fazendo-o desabar ao lado da roda dianteira de sua van. Lídia abriu a porta do prédio justo quando o martelo foi levantado novamente. Seu grito ecoou pelo pátio. O agressor hesitou, então correu em direção ao beco ao lado das garagens. Pavel e outro vizinho saíram correndo descalços, perseguindo o assassino pelas ruas laterais, mas ele desapareceu no labirinto de blocos de concreto de Nova Ruta. Eles pararam de procurar e chamaram por ajuda. Thomas estava inconsciente, sangrando muito da cabeça e da boca. Lídia ajoelhou-se ao lado dele, tentando segurar sua cabeça. Ele nunca recuperou a consciência. Os paramédicos chegaram em 9 minutos, mas Thomas foi declarado morto 1 hora depois no hospital. As autoridades abriram uma investigação de homicídio em 24 horas, nomeando David M. como principal suspeito com base no motivo e em ameaças anteriores. Um mandado de prisão foi emitido em toda a cidade, e imagens de vigilância de garagens próximas foram coletadas, mas nenhuma prisão havia sido feita até o final do ano. O funeral de Thomas foi realizado 3 dias depois no cemitério Rakovic, com a presença de centenas de colegas de trabalho, vizinhos e ex-clientes. Sua esposa, Lídia, estava ao lado do caixão com os 2 filhos. Era 19 de junho de 2017. Uma tranquila noite de inverno estava se instalando nos subúrbios de Melbourne, e a trilha do Dandenong Creek havia se esvaziado de seu habitual movimento de ciclistas e passageiros. Grace Thompson corria sozinha por um trecho arborizado, sua respiração visível no ar frio, fones de ouvido, jaqueta fechada até o pescoço, sem saber que estava correndo em direção aos seus momentos finais. Grace era uma assistente social de bem-estar infantil de 29 anos em uma ONG de médio porte, focada em serviços de apoio à família, dedicada a proteger crianças e famílias vulneráveis.
Seus colegas a descreviam como meticulosa e íntegra, qualidades que recentemente colocaram sua vida em perigo. Nos meses anteriores, Grace havia apresentado relatórios internos detalhados, expondo a má gestão financeira por parte de funcionários seniores, especificamente reembolsos de viagem inflacionados e dinheiro de subsídios desviado para despesas pessoais. Enquanto o conselho tomava medidas públicas em direção à reforma, Grace disse em particular a um amigo que um membro do conselho, Darren O, havia se tornado frio e hostil, acreditando que ela o havia transformado em alvo. Grace mantinha uma rotina rigorosa, escritório às 8 horas da manhã, visitas de campo ao meio-dia, corrida na trilha após o trabalho. Naquela segunda-feira, ela saiu do prédio às 5h12 da tarde, ainda com seu crachá de funcionária preso ao bolso. A entrada da trilha ficava a 5 minutos de seu apartamento, um caminho familiar que ela já havia percorrido centenas de vezes antes. Por volta das 5h41 da tarde, Paul Chen estava correndo 60 pés atrás de Grace, quando testemunhou algo que o assombraria para sempre. Um homem com um moletom cinza saiu do mato. Paul inicialmente pensou que ele poderia ser um sem-teto, até notar a arma na mão do homem. O homem bloqueou o caminho de Grace e exigiu que ela entregasse o telefone. Ela tirou um fone de ouvido, confusa, enquanto ele mandava que ela apagasse os arquivos. Grace recuou, recusando-se, e o homem levantou um pequeno revólver preto e atirou nela uma vez no abdômen a curta distância. Ela caiu instantaneamente no asfalto frio. Paul gritou e correu em direção a eles, mas o atirador fugiu para a floresta adjacente. Paul ficou com Grace, que estava sangrando muito do ferimento. Lutando para falar, ela pediu ajuda a ele, enquanto ele pressionava o casaco contra o ferimento e chamava os serviços de emergência. Os paramédicos chegaram em 11 minutos. Grace foi levada às pressas para o Hospital Royal Melbourne, em estado crítico. Passou por uma cirurgia de emergência, mas morreu 2 horas depois devido à hemorragia interna. Detetives recuperaram imagens de CCTV de uma entrada de parque próxima, mostrando Darren O vagando na área pouco antes do ataque. Ele foi preso na manhã seguinte e acusado de assassinato premeditado. O funeral de Grace foi realizado 4 dias depois em uma pequena igreja em Ferntree Gully, com a presença de familiares, colegas de trabalho e vários ex-clientes que acreditavam por mudar suas vidas. Seus pais solicitaram a ausência da mídia e o serviço permaneceu quieto, pessoal e não televisionado. Em resposta à sua morte, a polícia de Victoria lançou uma revisão das ameaças contra denunciantes nos setores sem fins lucrativos. As autoridades abriram uma investigação separada sobre as práticas financeiras da ONG e os procedimentos de supervisão do conselho. Era 11 de outubro de 2018. Uma quinta-feira fresca e clara se instalou na periferia da cidade de Quebec, onde ficava o estaleiro perto do rio São Lourenço. O rio Lawrence estava quieto sob um céu pálido de outono. Os contêineres estavam empilhados em grades organizadas, empilhadeiras estacionadas em filas, rádios silenciosos. Era a hora do almoço. Marc-André Boucher atravessou o estacionamento de cascalho sozinho, dirigindo-se para sua caminhonete e caminhando diretamente para um confronto mortal. Marc-André era um operador de empilhadeira de 51 anos que havia passado 16 anos trabalhando no porto industrial. Conhecido por ser equilibrado e trabalhador, ele raramente faltava a um turno. Mantinha registros meticulosos dos movimentos de carga e frequentemente ajudava a treinar novos contratados. Fora do trabalho, ele levava uma vida tranquila com sua esposa em Beauport e se orgulhava de pequenas coisas, consertando rádios antigos, cortando a grama e mantendo-se longe de problemas. 3 meses antes, durante uma auditoria de inventário de rotina, Marc-André descobriu discrepâncias nas contagens de carga e as sinalizou para o RH. Uma investigação de acompanhamento revelou que o capataz Serge Lamontagne vinha falsificando dados de remessas de saída há anos, inflando horas e movendo produtos sem registros. O depoimento detalhado de Marc-André foi fundamental na investigação que levou à suspensão de Serge, embora ele tenha permanecido no local em uma função reduzida. No início de outubro, a tensão havia retornado ao pátio. Serge evitava contato visual e mantinha distância do homem que havia exposto seus crimes. Marc-André não falava muito sobre a situação. Naquela quinta-feira, por volta das 12h17 da tarde, Marc-André parou entre as fileiras de contêineres para verificar uma mensagem de texto de sua esposa. Ele segurava sua lancheira em uma mão, o telefone na outra, completamente alheio ao fato de que a morte se aproximava das sombras. Lucy Tremblay, uma colega de trabalho que caminhava por perto, testemunhou o que aconteceu em seguida. Serge emergiu de entre 2 contêineres carregando algo na mão. Ela inicialmente pensou que era uma ferramenta, até vê-lo levantar com intenção assassina. Serge se aproximou rapidamente e, sem aviso, levantou uma grande chave de aço e atingiu Marc-André na parte de trás da cabeça com força devastadora. O som do impacto foi agudo e imediato. Marc-André caiu de joelhos e depois desabou de lado sobre o cascalho. Lucy gritou quando Serge avançou e golpeou novamente, desta vez na têmpora com precisão brutal. Lucy correu, agarrando o braço de Serge, mas ele a empurrou com uma expressão vazia que ela mais tarde disse ter gelado seus ossos. Outros trabalhadores, ouvindo a confusão, correram da sala de descanso.
Serge largou a chave inglesa ensanguentada e fugiu entre os trailers em direção ao portão dos fundos, deixando Marc-André imóvel no chão com sangue se acumulando sob sua orelha direita. Um de seus colegas ligou pedindo ajuda. Os paramédicos chegaram em 9 minutos e confirmaram a morte no local devido a um trauma massivo na cabeça. A polícia localizou Serge em seu apartamento em Beauport naquela tarde e o prendeu sem incidentes. Acusações de assassinato foram apresentadas na manhã seguinte. O funeral de Marc-André foi realizado na terça-feira seguinte na Église Saint-Ignace de Loyola, com a presença de dezenas de colegas de trabalho, familiares e vizinhos de longa data. Sua esposa, Mireille, fez um breve elogio, lembrando-o como um homem quieto, que acreditava em fazer o que era certo, mesmo quando isso lhe custava. As autoridades realizaram uma revisão interna completa de como Serge Lamontagne continuou empregado no local após sua suspensão. Inspetores de segurança no trabalho também iniciaram uma investigação sobre lacunas nos procedimentos que podem ter permitido que o ataque ocorresse sem ser notado. Obrigado por assistir. Se esses relatos reais de traição e tragédias te entreteram, clique aqui para mais.